Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, hoje eu vou decidir dar o meu testemunho, né? Eu tô já muito emocionada. Desde quando eu falei que ia fazer o testemunho, eu já tô com muita vontade de chorar. E enquanto o pessoal entra, eu vou colocar o meu louvor, né? Que marcou muito a minha vida, até o pessoal terminar de entrar. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo. Eu sou. Não, a morte me atrapalha, né? Eu acho que atrapalha. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Esse louvor, todo mundo sabe, né, que marcou muito a minha vida. Eu recebi esse louvor, eu ainda estava na enfermaria, né? Deus falou muito comigo, que era para eu descansar. E eu sempre mantive minha fé, que nada de ruim ia acontecer comigo, nem com meu filho. E esse outro louvor que eu vou colocar agora, até o pessoal acabar de entrar, é um louvor que é o que eu passei. Eu estive no vale.
no Vale da Morte com o meu amado e ele me tirou pra dançar. Uhum. Gente, tenha paciência que eu tô muito nervosa. Eu ainda tô muito sensível, né? Muito sentimental. Não foi fácil. Mas vai dar tudo certo. Deus escolheu esse momento e eu creio que Ele tá aqui comigo, né? Ele nunca me deixou. Às vezes, Ele nos chama pro secreto. Às vezes, Ele nos quer sem ninguém por perto. Às vezes, quando queremos nos ajuntar, Ele nos chama pra dançar. A sós, com Ele. Talvez no Vale da Morte. Talvez no meio do deserto. E lá, Ele é quem guia os nossos pés. Ele é quem mostra o próximo passo a ser dado. Ele me tirou para dançar. E eu fui. E eu vi que eu não estava mais sozinha. Eu dançava no vale com o meu amado. Teu amor por mim. Teu amor por mim, Deus. Teu amor por mim não tem fim. Não tem fim. Teu amor por mim. Teu amor por mim, Deus. Teu amor por mim não tem fim. Não tem fim. Não. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio. Bom, gente, então eu vou começar, né? Eu escrevi tudo, 43 páginas. Eu escrevi porque, pra quem teve Covid e nem ficou tão grave quanto eu fiquei, sabe o quanto a cabeça da gente fica ruim. E além do mais, pra eu saber as datas, né? Enquanto eu estava sedada, eu precisava escrever. E eu vou contar pra vocês desde o início da minha gravidez, como tudo aconteceu, porque eu já queria testemunhar antes do Covid, como eu já havia falado com vocês, eu já queria testemunhar antes mesmo do Covid. Aconteceu um fato comigo lá em Manaus e eu prometi pra Deus que eu ia testemunhar. O Marco sempre quis ser pai, né? Ele sempre quis ter um filho. Ele não tinha nenhum, eu tenho 2. Quem me conhece sabe que eu já tinha 2, mas como eu escolhia viver com ele, eu, né, tinha que dar um filho para ele. Porém, nós não estávamos planejando. O Marco saiu do Bragantino, no Pará, nós fomos para Manaus. E quando eu cheguei em Manaus, uma amiga teve um problema, né, que tá até aí na live, a Thaís, teve um problema muito sério com anticoncepcional, né? Ela teve uma, eu até perguntei para escrever, né? Ela teve uma trombose venosa cerebral. E ela, do mesmo jeito que eu, sentia muita dor de cabeça. Quem sabe eu tinha muita dor de cabeça. Eu já fiz tomografia, eu fiz tudo que tinha, nunca achou minha dor de cabeça. E ela tinha muita dor de cabeça. E ela foi parar no hospital na UTI. Então eu fiquei com muito medo e parei de tomar anticoncepcional. E falei pro Marcos: amor, a partir de hoje ou nós vamos usar preservativo ou eu vou colocar um DIU. E nisso a gente foi enrolando. Aí começou toda a pandemia em Manaus, parou o futebol e nós viemos pra Goiânia. Cheguei no médico, fui fazer meus exames de rotina, falei pra ele que eu queria colocar o DIU. Ele disse que não, que se eu queria ter filho, que já era a hora, pela minha idade, eu tô com 37 anos. E então a gente foi embora pra casa e não fez nada. Isso foi no dia
28/5, que eu fui no médico. No dia 15/6, eu sonhei que eu tava grávida. E o sonho foi muito real. Mas eu pedi uma resposta para Deus. Falei, Senhor, será que é isso mesmo? Eu tô grávida. Aí eu falei, tá, não vou falar nada com ninguém, vou pedir resposta para Deus de novo. Confirmação. Quando foi na outra noite, eu sonhei de novo que eu estava grávida. E a gente ora todos os dias junto, à noite e de manhã. E quando a gente foi orar de manhã, o Marcos beijou minha barriga. Aí eu falei, foi Deus confirmando. Aí nós fomos correr num parque, né? E na volta a gente passou na farmácia, eu falei que queria comprar um remédio para o estômago, mas era porque eu queria fazer surpresa, né? E aí eu comprei o teste, cheguei, fiz, gritei minha cunhada, né, que é a Viviane, minha concunhada, corre aqui. Aí deu bem fraquinho uma linha. Aí eu falei para ele que a gente ia fazer os cílios, fui fazer o de sangue, à noite eu fiz uma surpresa linda para ele, que eu tava grávida e tal. E Deus é tão maravilhoso que Deus me mostrou, foi muito real. E eu pedi uma resposta, Deus já começou a trabalhar daí. Deus já me deu a resposta que eu estava grávida. A gente acordou, foi orar, ele beijou a minha barriga de manhã. Falei, Deus, obrigada pela confirmação. E aí, tá, fiz a surpresa pra ele. Quando foi no dia 19/6, eu fiz uma ultrassom. Não dava nem pra ver o feto ainda. Aí começou todos os sintomas. Senti muito enjoo, passei muito mal. No dia 10/7 eu tive um sangramento. Aí eu entrei em desespero, né? Porque sangramento pode ocorrer aborto. Eu fiquei desesperada, comecei a chorar, vou perder meu filho, vou perder meu filho. E aí eu fiz a ultrassom, eu tava com 7 semanas e 3 dias. Aí tive que ficar de repouso absoluto, né? Meu mundo desabou. Chorei muito, pedi pra Deus, né? Pra honra e glória do Senhor, Deus me ouviu. Com 10 dias eu fiz outra ultrassom, o sangramento tinha parado. A placenta já tinha... Não era nem a placenta ainda, era o saco gestacional. Tinha colado, pra honra e glória do Senhor, né? Aí quando foi no dia 23/7, eu fiz a sexagem fetal. O Marco ia voltar pra Manaus, ele ia primeiro, né? Então... eu queria que ele soubesse o sexo antes de ir. No dia 3/8 saiu o resultado. Dia 5 eu fiz o chá revelação. Comemoramos o aniversário dele, que era dia 7 de agosto. E do dia dos pais, que ia dar no domingo. Comemoramos tudo junto. E eu ia só depois de um mês, até organizar as coisas lá. Então eu fiquei em casa sozinha. Eu passava muito mal, muito enjoo. Como todo mundo sabe, gestação é um período muito sensível, né? Pra nós mulheres, todo mundo que é mãe sabe. Eu sofri muito, eu sofri muito. E eu nunca tinha ficado longe dele, né? 4 anos de relacionamento. Eu nunca tinha ficado longe dele, nem assim, uma semana eu não tinha ficado. E era o momento que eu mais precisava dele, né? Na gestação. Eu só chorava. Tive início de depressão, cheguei aí na psicóloga. Deu início de depressão, né? No dia 24/8, acordo, vou no banheiro de manhã, mais um sangramento. Comecei a chorar, pedir pra Deus que eu queria muito meu filho, né? Que o Marco queria muito. Tive um descolamento, risco de aborto, repouso outra vez, absoluto, remédio de novo. Mais uma vez eu clamei a Deus, chorei e pedi. Estava com 13 semanas e 6 dias. Dia 4/9, fiz uma nova ultrassom, tudo certo para a honra e glória do Senhor. Deus mais uma vez foi fiel comigo. Tinha tudo fechado e estava tudo certo. No dia 7/9, eu fui com a minha prima numa pastora dela para orar para nós, antes de eu ir para Manaus. E essa pastora, e Deus usou ela para revelar que uma pessoa tinha pagado um alto preço pela minha vida e pela vida do meu filho. Tinha feito uma macumba pra gente. Mas ela disse que a vitória já era minha, que Deus estava repreendendo. E ela passava a mão nos meus seios e ela falava, você vai amamentar muito o seu filho. E eu chorava muito. E aí ela falou que Deus não ia permitir, né, acontecer, porque eu era escolhida de Deus. E no dia 9/9, enfim, fui para Manaus ficar com meu marido, né, depois de um mês longe. Chegando em Manaus, uma amiga me indicou para mim ir numa UBS, né, que era postinho, porque o meu plano é o IMAS, só vale aqui em Goiânia, né, que é prefeitura.
E eu procurei, né, o postinho, cheguei no postinho no dia 25/9. Eles me pediu a enfermeira super prestativa, já fiz amizade. Quem me conhece sabe que onde eu chego eu faço amizade muito fácil. Já troquei o WhatsApp com a enfermeira. Fui, assim, nossa, tratou igual uma princesa. Fiz todos os exames novamente, que pede no início da gravidez. E fiz as vacinas que era necessária, né, que eu não havia feito em Goiânia. Me pediu todos os exames de rotina do segundo trimestre. E marcou dia 29/9 para fazer os exames, porque SUS, todo mundo sabe que SUS é demorado. Os exames foram marcados para o dia 16/10, 16 de outubro. No dia 16, nós fizemos a coleta de sangue, eu entreguei, tudo ok, fui embora para casa. O resultado ia sair dia 21 de outubro. Minha consulta era dia 22 de outubro, que era um dia antes do meu aniversário. Aí eu falei para essa enfermeira que eu tinha feito amizade, eu falei, Ana, você pode pegar para mim os exames no dia que eu vim, para eu não ter que vir dia 21 e dia 22? Ela, não, amiga, eu pego para você sim, antes da sua consulta e tal, tudo bem. Cheguei no dia 22 para consultar, falei, Ana, você imprime para mim? Ela imprimiu os meus exames e eu sentei aguardando a doutora me chamar e tô lá conferindo os exames. Olhei um, olhei outro, senti falta do HIV. Aí eu falei, levantei e falei, Ana, tá faltando o exame de HIV. Aí ela, então era você. Tentaram muito falar com você, mas não conseguiram, seu número não dava, mas falaram que era uma colombiana, venezuelana, não sei. Aí não conseguiram falar comigo porque meu telefone é 62 e não estavam colocando o DDD. Então não tava dando certo. Não, sua amostra de sangue não deu, tem que colher de novo. Aí, ok, tudo bem, colheu o sangue, eu consultei com a doutora, tava tudo ok, fui embora pra casa. No dia 26/10, eu recebi uma mensagem da enfermeira, que eu tinha feito amizade, falando pra eu comparecer na UBS, que a doutora queria falar comigo. Eu sozinha, o Marco viajando, a única coisa que tinha ficado pra trás era o meu exame de HIV. Eu entrei em desespero, falei, é meu exame de HIV, deu positivo. Por isso que estão me chamando pra ir lá. Mandava mensagem pro Marcos, ficava só um pauzinho, ele tava na estrada, ligava e nada, caía na caixa. Fui desesperada falar com a minha mãe, aí eu já comecei a tremer, comecei a passar mal. Sentei na cama e falei, Senhor, me dá forças. Não dava conta de dirigir. Peguei um Uber e fui. Cheguei lá em prantos, entrei. Aí essa enfermeira falou pra mim que quando chegasse lá, que ela não ia estar lá, que era pra eu procurar outra enfermeira. Aí eu cheguei, procurei, aí entrei na sala, aí eu sentei chorando, porque o único exame meu que tinha lá era HIV, então era alguma coisa com o meu HIV. E aí ela me deu um copo com água, e eu tomei a água, chorando, ela, olha, a doutora Liliane já vem, ela tá ali na ala do Covid, que lá tinha separado uma ala pro Covid e uma ala pro postinho normal. A doutora Liliane já vem, ela tá na ala do Covid, ela já vem falar com você. Isso eu chorando. Aí ela sentou na mesa, quando ela chegou, ela sentou na mesa, eu chorando, aí ela não falou nem oi, nem boa tarde comigo, nem nada, nem bom dia. Ela virou pra você, então, Joane, o seu exame de Covid deu positivo. Aí eu fiz uma cara, tipo assim, exame de Covid, eu nem fiz exame de Covid. Aí ela, ops, Covid não, HIV. O seu exame de HIV deu positivo. Gente, o meu mundo desabou. Minha vida ali, naquele momento, eu não sei nem onde que eu tava, pra falar a verdade. Aí ela não precisa chorar não, porque HIV hoje em dia é melhor do que um câncer. Porque HIV tem tratamento. Acabou a cesárea, acabou amamentar seu filho e já me encaminhou para um postinho onde tratava as mães soropositivas. Aí foram procurar o tal do resultado positivo do HIV. Aí, cadê esses resultados? Nada, só me deu um resultado que foi da segunda amostra, que era um indeterminado. Aí me deu o resultado do exame indeterminado e me mandou. O Marco chegou de madrugada, de viagem, nós fomos no outro dia lá cedo, eu cheguei. A enfermeira falou pra mim, como que eu vou começar um tratamento se eu tenho um positivo de boca e um indeterminado?
se eu não sei se você tem ou não HIV. Isso, gente, eu chegava em casa, eu falava, Senhor, o Senhor falou que eu ia amamentar meu filho. O Senhor usou aquela pastora para falar que eu ia amamentar meu filho. Essa mulher falou que eu não vou amamentar meu filho. Gente, eu não comia, eu não dormia, eu só chorava, só chorava. Imagina você gestante, num lugar onde você não conhece ninguém, você não tem ninguém, seu marido viajando e você receber um teste de HIV positivo. Gente, vocês não têm noção o que eu passei nessa gravidez. Vocês não têm um pingo de noção, tanto que Deus foi maravilhoso na minha vida. E eu falei que se o meu resultado fosse negativo, eu ia fazer uma live ao vivo e ia testemunhar. Ia testemunhar na igreja que eu fui criada e na igreja que eu vou hoje, que é na Vila Nova. Ia testemunhar na igreja que eu estava congregando em Manaus. Mas não tive a oportunidade de testemunhar lá. Logo veio o Covid em seguida, não tive oportunidade de testemunhar, estou testemunhando agora essa parte do HIV. Aí a mulher fez, deu indeterminado de novo, eu comecei a pesquisar no Google, aí vi que poderia alterar, que eu tinha tomado H1N1 e poderia dar alterado, e falei pro Marco, eu vou correr atrás desse exame positivo. Se uma pessoa te dá um resultado de um HIV positivo, ela tem que te dar o exame. Fui falar com a moça do laboratório, ela disse, quem falou que seu exame deu positivo? Seu exame deu indeterminado, por isso nós colhemos uma outra amostra. Aí tá. Estamos processando a UBS, né? Porque a mulher foi muito rude, muito grossa comigo naquele momento que eu estava mais sensível. E aí fizemos vários outros exames, cheguei a fazer até carga viral e para a honra e glória do Senhor eu não tenho essa doença. Glória a Deus. Mas eu sofri muito, muito, muito. Foi muitos dias. Resultado de SUS para sair exame era 1 mês. Eu sofri muito, muito, muito. Eu passei dias que, sabe, eu fingia. Eu fui tão forte, tão guerreira que eu fingia nas redes sociais que tava tudo bem. Porque eu não queria contar para ninguém até que eu tivesse o resultado negativo. E eu sofri muito, muito, mas muito, gente, muito. Tanto que vocês pensaram que eu sofri o dobro. Eu falava, eu não tenho essa doença, Deus. Eu não tenho, eu sempre me cuidei tanto. Eu sempre fui tão enjoada, eu não tenho essa doença. Eu vou amamentar o meu filho, sim. O Senhor falou que eu ia amamentar o meu filho, eu vou amamentar o meu filho. Enfim, peguei o resultado negativo. Estamos processando a UBF. Para honra e glória do Senhor, eu não tenho essa doença. Tinha mais um problema, eu sou sangue O negativo, eu tinha que estar fazendo combis direto, para saber se o meu sangue era compatível com o neném, ou se quando ele nascesse, foram várias coisas que aconteceu nessa gravidez, várias coisas. Mas Deus me honrou e hoje eu tô aqui, viva, com saúde, meu filho também, para a honra e glória do Senhor. Quando passou a tempestade do HIV, né? Para a honra e glória do Senhor. Deixa eu ver que eu já até me perdi aqui. Liguei pra minha mãe, né? A mulher, do jeito que ela falou comigo, que eu não precisava chorar. Aí foi todo um procedimento, gente. A mulher falou que eu tinha que chegar lá já com um negócio concreto, como que ela ia começar o tratamento e tudo. Eu tenho todas as provas, eu tenho tudo aqui. Para a honra e glória do Senhor. Depois eu até mostro pra vocês o exame deu negativo. Aqui tá falando ainda da parte, né? Tudo aí. E aí a enfermeira me mandou um áudio, né? Quando eu fui atrás do exame, que eu botei quente, ela me mandou um áudio confirmando que a médica tinha me dado um resultado enganada, porque ela tinha recebido da boca da enfermeira. Agora, como que uma médica pega um resultado de boca pra passar pra um paciente? Ainda mais de um HIV, gente. Não tem condições. Aí ela pegou e apagou o áudio. Só que eu já tinha mandado o áudio pra minha mãe. É por isso que nós estamos processando. A gente pegou o advogado lá do clube, do Fast Club, que nos ajudou também. E a gente tá processando a UBS. Ainda tá falando aqui, 9/12. Gente, isso foi até dezembro. Isso eu descobri em outubro. Eu fui sofrendo até dezembro com isso de HIV. Porque SUS é muito demorado. Eu já não aguentava mais ser furada. De tanto exame. Eu tenho ali foto dos meus braços tudo roxo.
Ah, aí que eu tava falando do Combis Direto, eu tinha que fazer outro exame, né? No 8º mês do Combis Direto pra ver se o negócio do sangue saiu negativo. Mas, né, minha gravidez não foi interrompida no 8º mês, né? Que eu tive que fazer o parto cesárea prematuro. Agora eu vou começar a parte do Covid. Como vocês sabem, a maioria, né, o Marco é jogador. Fazia exame toda semana, toda terça-feira. E o resultado saía toda quinta-feira. Sexta, né? Toda sexta-feira saía o resultado. Que é protocolo da CBF, né? Aí, quando foi no dia 31 de dezembro, a gente sempre, todos os anos, nós passamos a virada na igreja. Só que como o negócio estava muito feio em Manaus, eu falei pra ele, amor, esse ano nós não vamos pra igreja. Vamos colocar um louvor, eu vou fazer uma torta e a gente passa a virada orando. Né? Então tá bom, então. Gente, e nessa semana, acho que um dia ou 2 dias antes, a esposa do treinador do time que o Marco tava jogando, ela tava grávida, acho que de 35 semanas. E ela perdeu o neném, né? A neném dela nasceu morta devido ao Covid. E aí, Aí a gente tava lá, eram umas 11 e pouco. Eu fiz a torta, a gente colocou louvor, né? Foi umas 11 e pouco, o telefone toca. O treinador. Goiano, tô te ligando pra te avisar que o seu teste, isso foi na quinta, né? A virada do ano foi dia 31. Goiano, eu tô te ligando pra te avisar. Ninguém me explicou nada. A Thaís tá falando aí porque eu já tinha contado pra ela meu testemunho. Ninguém me falou nada que as vacinas alteravam o exame. Ninguém me deixou a par de nada, ciente de nada. Ela simplesmente falou que eu tinha HIV e pronto. Não me explicou nada. Agora, como que uma médica não sabe também que a vacina pode alterar um exame, né? Isso eu até falei com o meu ginecologista essa semana. Ele falou que altera sim, que é muito normal. Mas eu fui pesquisar no Google, no aplicativo de gravidez. Tinha mais de 18 milhões de casos. De gente que ficou 7 anos achando que tinha HIV e não tinha. Tá travando? Aqui pra mim não tá travando, não. Gente, tá tudo ok? Vocês estão conseguindo acompanhar? Responde aí pra mim, gente, se vocês estão conseguindo acompanhar. Aí tá. Aí o treinador ligou pro Marcos, não era nem meia-noite ainda, né? E ele falou, olha, Goiânia, eu tô te ligando, porque você sabe o que eu acabei de passar. Tô te avisando, porque a Joane tá grávida, pra você correr com ela pra maternidade. Que o seu teste de Covid deu positivo. Eu já entrei em desespero, já pegamos o carro, já passamos a virada na maternidade. Quando chegou na maternidade... Quando a gente chegou na maternidade, já fiz o exame de sangue, e o exame de sangue deu negativo. Mas o exame de sangue não é tão seguro, né? Aí eu corri, peguei o Marco, levei ele lá pra casa dos atletas. Deixei ele lá, cheguei em casa, gente, eu passei álcool até nos negócios de ligar a luz, em tudo, em tudo. Porque como tinha dado meu negativo de sangue, eu ainda tinha esperança de ter dado negativo. Aí... Tá, deixei ele lá na casa dos atletas e tudo. No dia 1º, né, feriado, tudo fechado. Não tinha como fazer exame, porque eu tava ainda com aquilo na cabeça. Porque a gente era grudado 24 horas, né. Mas talvez tinha a possibilidade de não ter pego, né. Mas mesmo assim, eu queria tirar a minha dúvida. Aí quando foi no dia 2... Peraí. No dia 2 eu fui no laboratório, né, no SEIB, fiz o exame, resultado positivo. Gente, mais uma vez eu em prantos. Fiz o PCR, né, o do nariz, o cotonete. Mais uma vez eu em prantos. Só sabia chorar, 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 chorar. Fiquei parada um tempo dentro do carro, porque eu não dava conta de dirigir. Muito desesperada, sabe? Muito, muito apavorada. E liguei pra ele, tô indo te buscar pra você me levar pra maternidade. Porque
Eu não consigo nem dirigir. Passei na casa dos atletas, peguei ele, a gente foi direto pra maternidade. Quando eu cheguei na maternidade, eles me passaram os medicamentos e me mandaram pra casa. No dia 3/2, desceu um líquido bem estranho, né? Aí na minha calcinha tava um líquido bem estranho. E assim, em grande quantidade, sabe? Eu fiquei com muito medo. Corri pra maternidade de novo. Me medicaram e eu voltei pra casa. No dia 4, eu fui fazer uma ultrassom com 32 semanas e 6 dias. Na ultrassom, acusou que o bebê era bebê era gigante. Que eu tava com diabetes gestacional. Vai eu pro laboratório fazer exame, mais furada. E aquele de beber aquele líquido horrível lá. O Marco tinha ido pro treino, eu tava no carro e fui fazer o exame. Gente, quando eu cheguei no laboratório, eu não tinha forças pra nada, nada. Eu fiquei deitada no banco da recepção o tempo todo. Quando ele saiu do treino, eu mandei mensagem, pode vir me buscar, porque eu tô mal, eu tô muito mal. Ele pegou um Uber e foi me buscar lá no laboratório, onde eu tava fazendo o exame de diabetes. Para a honra e glória do Senhor, não tinha nada de diabetes gestacional também. Deu negativo, mas enquanto isso, mais um sofrimento pra conta. E aí tá tudo ok. Quando foi no dia 6/1, eu tava muito fraca, com febre. Eu já tinha perdido o olfato, eu já tinha perdido o paladar. Muita fraqueza, muita fraqueza mesmo. Tão fraca que eu não dava conta nem de levantar da cama. Aí, corri lá do laboratório do exame da diabetes, eu já corri pra maternidade. Quando eu cheguei na maternidade, isso foi no dia 6, eu tava com muita febre, muita. Olha, o menino tirou o termômetro de mim com 39,8, porque o termômetro não apitava, o termômetro ia muito mais, não apitava. Ele, não, eu já vou tirar, sem condições, você não vai apitar mais não. 39,8 de febre. Aí o doutor pegou e ficava ouvindo o coraçãozinho do bebê todo o tempo. Aí quando foi umas 11 e pouco... Isso, gente, ninguém me dando antibiótico, eu tava tomando só dipirona pra febre, nada da febre passar. Eu tava sentada numa cadeira, lá com um monte de mulher com Covid, um monte de grávida. Tava tomando remédio pra Covid? Não, ainda não. Aí foi quando antes de eu ir pra enfermaria, naquela salinha lá. Aí, tá. Chegamos lá. Chegamos lá não, né? Tava lá, eles me dando isso, aí fui fazer uma ultrassom. Aí tava 160 os batimentos cardíacos. 160 por minuto. Isso, tava 160 por minuto. Quando eu passei pelo médico, era quase 2 horas da manhã. O coração do Ravi tava 200 por minuto, ele já tava em sofrimento fetal. Peraí, deixa eu ver se eu consigo, gente, que eu sou tão... O povo tá pedindo pra desativar os comentários. Pronto, desativei os comentários. Aí, gente, quando foi 2 horas da manhã, eu fiz uma ultrassom, não. Ele foi olhar a minha ultrassom e colocou o aparelhinho, né? Aí o coraçãozinho dele já tava 200 por minuto. Ele já tava em sofrimento fetal. E aí ele falou, correr, cesárea de emergência, agora, não sei o que. Já me deu roupa e eu já mandei mensagem pro Marco. Porque o Marco já tinha ido embora pra casa descansar, que ele não podia ficar lá comigo. Amor, traz isso, traz aquilo, o neném vai nascer e tal. Gente, até então, vou contar uma coisa pra vocês absurda. O pessoal lá não me considerava com Covid. Porque o meu exame de sangue na maternidade só dava negativo. Eles não consideravam meu PCR de fora. Um absurdo, um absurdo. Isso era 2 e pouco da manhã. O Ravi foi nascer 10h40 da manhã. Pra vocês verem. Tem uma noção, tanto que ainda demorou. Mas chegou uma paciente mais grávida do que eu. Passou na minha frente. Aí tá, cesárea de emergência, né? O Marco veio, trouxe as coisas do bebê, minhas coisas. E eu fui para o centro cirúrgico. Não avisaram nada no centro cirúrgico que eu tinha Covid. Eu que cheguei lá e avisei todo mundo que eu tava com Covid, né? Porque mostrei o meu exame, porque eles não consideravam e tal.
Ravi nasceu 10h40, o Marco assistiu todo o parto. Quando o Ravi nasceu, eles nem me mostraram o Ravi, nem trouxeram ele, nem me mostraram ele. Então eu não vi ele nem quando ele nasceu, eu não vi. Porque geralmente, como eu sou mãe, né, eu tive 2 partos normal, quando eles tiram o bebê, eles já põem o bebê pertinho da mãe. Eu acho que por ele ser prematuro e precisar logo de ir pra incubadora ou precisar de alguma coisa pro pulmão, não me mostraram ele, já correram com ele. Então eu não vi o Ravi quando nasceu. Mas o Marco tava lá, ele viu tudo, acompanhou tudo o tempo todo. Ele foi pra UTI e eu fui pra uma sala pós-parto, cheio de mãezinhas com bebê. E eu com Covid. E ela sem Covid, me colocaram lá. De lá, me mandaram pra enfermaria com um monte de gestante, que tava com infecção de urina, que tava com não sei o quê, e eu com Covid. Também não falaram nada, me colocaram no meio do povo. O pós-cesárea meu foi horrível, gente. Horrível. Odiei cesárea. Deus me perdoe, foi da vontade dele, ele quis assim, mas eu sofri absurdamente com cesárea. Sofri muito. Eu não dava conta de mexer, né, amor? Eu não dava conta de mexer na cama. Eu não dava conta. Acho que devido ao fato de eu estar com Covid também, né? Não sei. No dia 8, eu levantei da cama, fui de cadeira de rodas. Gente, vocês estão conseguindo aí? Só dê um ok pra mim aí se tá tudo certo. Porque com os comentários desativados, eu não consigo saber se vocês estão... Tá travando, se não tá. Se vocês estão conseguindo. Travou? Então tá bom, vou continuar. Aí, no dia 8, eu consegui, me colocaram numa cadeira de roda, me levaram até a porta da UTI, eu levantei da cadeira e fui até a incubadora que estava o Ravi. Gente, quando eu tava chegando perto da incubadora pra ver o Ravi, chega uma médica. Desse tamanhozinho aqui, a mulher chegou e falou: seu filho deu um choque hoje de manhã, quase morreu e tá muito grave. Eu não tive nem coragem de olhar pra ele mais. Eu virei as costas, sentei lá fora e comecei a chorar e orar e pedir pra Deus. E fiz um propósito com Deus, pela vida dele. Gente, vocês não têm noção do jeito que aquela mulher falou comigo. Eu, no momento daquele que eu tava passando, eu não consegui ver meu filho. Eu não vi o Ravi. Eu só fui ver o Ravi de verdade quando eu saí da UTI aqui. Quando eu saí do hospital aqui. O Marco ia todo dia, toda hora. Quando liberava, ele tava lá vendo o Ravi. Mas eu não. Eu não consegui mais. Eu fiquei traumatizada. Eu não consegui mais ver o Ravi. Enfim, falaram pra eu reclamar lá no hospital da mulher. Já tinha várias reclamações dela, que ela era uma médica muito bruta mesmo e tal. E aí... Mas eu não reclamei nem nada, enfim, eu fiquei sabendo que ela foi afastada do hospital. Parece que ela não queria deixar o Ravi lá, né? Uhum. Depois, o Ravi não podia ficar lá. Por causa do tempo. E não tinha ninguém pra ficar com o Ravi. Não. Nossa, gente, muito, muito sofrimento, gente. Muito sofrimento. Aí, tá. Chegando lá, né? Ele cheio de aparelho, né? Nariz, cabeça, nossa. Usando o capacete, sonda. Então, assim, foi horrível, gente. Muito horrível ver o meu filho daquele jeito e a médica falar daquele jeito comigo. Aí eu saí da UTI. E aí eu saí da UTI. Gente, eu tô lendo, sim, porque minha cabeça anda um pouco fraca depois do Covid. Mas é normal. Depois da UTI, ela ainda foi lá fora, onde eu tava chorando e falando, eu falo a verdade mesmo, sou sincera, doa quem doer. Não foi, amor? Ela ainda falou desse jeito comigo lá fora. Pra vocês terem uma noção. Aí, tá. Depois... e depois também não me deixaram ver ele, que eu avisei que eu tava com Covid, aí não deixaram mais eu entrar lá, pelo fato de eu estar com Covid. Gente, no dia 10/11, Ravi nasceu dia 7, né? No dia 10/11 eu recebi alta. Com Covid. Eu recebi alta. Recebi alta, fui pra casa, cheguei em casa, coloquei minhas unhas de fibra, lavei meu cabelo
E falei, pra quando eu for buscar meu filho, eu tá linda pra tirar foto com ele, né? Quem sabe, quem me conhece sabe que eu sou muito vaidosa, né? Sou muito vaidosa, adoro me cuidar. Fiz minha unha, lavei meu cabelo. No outro dia de manhã eu acordei mal, muito mal no dia 11. Acordei mal. Não tava legal. Tirei o leite pra levar pra ele, que era 11 horas a visita, né, amor? Era 11 horas a visita do Ravi. Tirei leite pra levar pra ele e visitar. Aí eu falei pro Marco, amor, eu tô achando que eu vou ficar por lá, eu não tô bem. E assim foi. Lá mesmo eu fiquei. No dia 11. Me internaram. Aí sim o exame de sangue deles deram positivo. Aí começaram a me tratar. Fiz outro exame, né? Aí começaram a me tratar com Covid. No dia 11. Me colocaram já no oxigênio, né? Minha saturação começou a baixar, muita falta de ar começou a aumentar. E na noite mesmo, começamos a ficar muito preocupado. Minha família, o Weber, né? O doutor Weber, meu primo, marido da minha prima, o meu irmão, todo mundo, minha mãe, todo mundo queria que eu viesse para Goiânia. Começaram a olhar a UTI aérea para eu vir para Goiânia, que eu tava ficando ruim. Meu irmão falou que ia pagar a metade e o Marcos falou que ia vender o carro e ia pagar a metade. Um detalhe muito importante que eu quero comentar aqui agora, que eu vou abrir uma aspas aqui, que, gente, apesar de que isso não conseguiu estragar a minha alegria, porque foi muito mais gente orando e torcendo por mim do que falando de mim. Mas chegaram a falar que não precisava, né? Quando o Marco fez a vaquinha, que não precisava, que eu era esposa de jogador. Quem é esposa de jogador sabe a realidade que a gente vive, né? Porque na cabeça dos outros ou é rica ou é chifruda, né? Porque essa é a fama de mulher de jogador. Mas a realidade é totalmente outra. Jogador que ganha dinheiro é Neymar, é Cristiano Ronaldo, é Messi, é jogador de time grande. Mas depois eu vou falar mais detalhadamente disso, que até então a gente não tinha pedido ajuda pra ninguém, vaquinha nem nada. Meu irmão ia pagar metade e o Marco ia pagar metade. A gente ia vender o carro e ia pagar metade. E aí começaram a olhar, né, a UTI aérea, aí combinaram para o dia 12. Quando foi cedinho, chegou o médico da UTI aérea. Não, antes o Marco tinha ido no dia à noite, buscar uma máscara. Aquela máscara que tem o... Até perguntei minha prima o nome, agora não tô lembrando. Mas é aquela que tem um saquinho pendurado, com reservatório. Porque no hospital nem tinha máscara com reservatório. O pessoal da UTI aérea que emprestou. Aí o Marco foi lá à noite buscar essa máscara pra mim. Quando foi de manhãzinha, o médico da UTI aérea chegou. E junto com o médico da UTI aérea, chegou um médico que ia tomar conta do pessoal da área do Covid, que era clínico geral, eu acho. Ele tinha sido contratado só para cuidar nessa época do Covid, que é o doutor Ivan, que foi um anjo, uma bênção na minha vida. Eu já falei dele aqui, já postei ele aqui. Ele não tem rede social, só o WhatsApp mesmo. E ele chegou. Gente, ele conheceu... Não, Nara, calma. Você tá avançada. E aí, o doutor Ivan chegou lá e a gente confiou muito nele. Aí dispensamos a UTI aérea, porque ele passou muita segurança pra gente. No outro dia eu acordei muito boa. Ele falou, não, gente, foi uma bênção. Um doutor chegou, uma bênção. Que doutor maravilhoso. Aí ele começou com antibiótico. Aí eu comecei a ser tratada por Covid, com Covid mesmo, né? Porque até então era só de pirona. Aí a gente dispensou, porque até então, gente, era um gasto muito grande pra gente, né? Era um gasto muito grande. 87 mil reais é muito dinheiro. E aí, tá. O doutor Ivan, ele brigava por mim, ele ligava. Te deram antibiótico e tal? Ligava pro Marco, ligava pra mim. Tomou, tá na hora, é agora, não pode atrasar não. E ele pegava no pé e falava com o Marcos e eu na enfermaria. Com a máscara que o pessoal da UTI aérea tinha me emprestado, que eles deixaram, né? Eu nem sei o que virou depois. Você veio com ela. Aí tá. Ah, tá. E nesses dias a gente começou o tratamento de VNI.
uma fisioterapeuta lá do hospital mesmo, que era da UTI materna, começou a fazer a VNI em mim, que é um aparelho, né, que ajuda na respiração e no pulmão. E tive uma melhora muito boa também com a VNI. Logo em seguida, uns amigos nossos, fisioterapeuta do clube, né, onde o Marcos jogava, também a Erika e o Rodrigo, nós somos muito gratos também, começaram a fazer VNI e VNI em mim todos os dias na enfermaria. A gente contratou particular porque no médico não oferecia. Então a gente tratou, no hospital não oferecia, a gente contratou particular e eles liberavam entrar para poder fazer a VNI em mim. E todos os dias eles iam fazer em mim. No dia 13 eu voltei pro catéter. Aí eu voltei, Deus só colocou pessoas maravilhosas na minha vida. Gente, Deus fez tudo perfeito. Tudo perfeito, tudo. No dia 13 eu voltei pro catéter. Eu estava com 4 litros apenas de oxigênio, bem baixo. No dia 14 eu já fui no banheiro sem oxigênio. Tava assim, ó, ótima. Já tava pensando, daqui 2 dias eu tô de alta. Estava muito bem. Eu não tinha nem palavras, né, pra agradecer. Eu tava com 1 litro de oxigênio no dia 14. Mandei foto pra ele, sem máscara e fazendo paz e amor pro doutor. Ele até me mandou essa foto depois. Aí ele falou pra mim, daqui uns 2 dias, 3 dias, você tá de alta já. Tá muito boa e tal, não sei o quê. Isso no dia 14. No dia 15 eu fiquei sem máscara de novo. Saturando 98, minha saturação tava 98. Tava muito bem. No dia 15 tava muito bem, tava ótimo. Pensei, daqui 2 dias eu tô indo embora pra minha casa. No dia 16 foi o dia. Esse foi o dia. No dia 16 eu acordei sem conseguir respirar. Eu não dava conta de respirar, não vinha ar. Eu comecei a entrar em desespero. Eu falava, liga pro doutor Ivan, pelo amor de Deus, liga pro doutor Ivan, eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar, misericórdia. Ligou pro doutor Ivan, ele falou, tô chegando aí. Conseguiu a UTI pra mim e me levou pra UTI. Na verdade, você dormiu mal do dia 15 pro 16. Aí quando você acordou, a Erika deixou o aparelho, eu fiz um pouco você não conseguiu fazer nem 5 minutos de VNI. Aí foi onde você agravou mais, aí você pediu pra menina pro doutor. O Marco tentou fazer VNI em mim, que é a Erika, mas o Rodrigo tinha deixado o aparelho lá. E eu não consegui nem 5 minutos de VNI. E o normal era 20 minutos. E o normal era fazer 20 minutos. E eu sem ar, não conseguia. Eu puxava e o ar não vinha. Eu ligo pro doutor Ivan, pelo amor de Deus, eu quero ir pra UTI, eu quero ir pra UTI. Comecei a gritar que eu queria ir pra UTI. Você ficou tão sem ar que teve que colocar seu milímetro no 13 no último. Teve que colocar o oxigênio no último. Porque eu fiquei muito sem ar, muito. 13 litros. 13 litros. Aí o doutor Ivan chegou, organizou, conseguiu uma UTI pra mim e fui pra UTI. Quando eu cheguei na UTI, ele chegou, né, conseguiu uma vaga, e eu cheguei lá muito desesperada, e colocaram a máscara de VNI do hospital em mim, que é essa que era só no nariz assim. Essa da UTI lá era na cara inteira, assim, ela me impressionava, sabe, me sufocava. A primeira vez que colocaram em mim, eu aguentei. Mas já da segunda vez, eu já não tava mais aguentando. Eu pedia, né, pra tirar, ficava sem ar, eles colocavam de novo, ia piorando cada vez mais. Isso no dia 16. E eu não conseguia mais respirar. Eu falava, eu não tô conseguindo mais respirar. Me entuba, e comecei a gritar pra me entubar. Me entuba, pelo amor de Deus, eu quero que me entuba, me entuba, me entuba. Eu pedia a todo momento, me entuba. Gente, eu pedia pelo amor de Deus pra me entubar, porque o ar não vinha. Vocês não têm noção o que é você puxar o ar e o ar não vir. Eu pedia, me entuba, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me entuba. Eu não conseguia mais respirar. Não tinha mais ar pra me respirar. Quando foi de tarde, me sedaram e me entubaram. Na intubação, eles quebraram meu dente, que é esse aqui, que tá provisório. 2 dentes. Um de trás e esse aqui tá provisório, né? Mas, glória a Deus, quando eu saí do hospital, já corri pra arrumar, porque tava muito feio. Quebraram meu dente na intubação. Minha cesárea abriu, né?
Ele tentou entubar 2 vezes e errou 2. Ele tentou entubar 2 vezes, errou Um 2. Aí o plantonista. doutor Ivan tomou frente e me entubou. Minha cesárea abriu, minhas vísceras, meus órgãos, saiu tudo pra fora. Tudo, tudo. Tiveram que costurar de novo. Foi Deus, gente. Foi muito Deus na minha vida. Muito. Quando eu fiquei sabendo que os meus órgãos tinham saído tudo pra fora e que teve que costurar tudo de novo, eu vi o quanto Deus era fiel na minha vida. E aí o meu rins começou a dar uma parada, né? Isso foi o doutor Ivan que me falou. Até antes da sedação, gente, eu lembro de tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, eu lembro de tudo, tudo. Mas aí depois da sedação eu não lembro mais. Aí o doutor Ivan me falou que o meu rins começou a dar uma parada e ele me deu um diurético e os rins respondeu bem. E lá eu fiquei por 10 dias, sedada e entubada. Sei que ele fez tudo que ele pôde por mim. Ele fez, eu sei que fez. Ele fala que deveria ter feito mais, que ficou sentido, mas ele fez tudo que poderia. Ele só não fez mais porque realmente, gente, o hospital não tinha recurso. Não tinha recurso. Manaus estava o caos. No dia que eu recebi a notícia que ia acabar o oxigênio, eu entrei em desespero. Inclusive, né, eu tava na enfermaria. Eu entrei em desespero. Tinha um rapaz que... Na enfermaria ainda, tinha um rapaz que tava lá com a esposa e a gente se juntava e fazia oração. E quando eu fui pra UTI, eu pedia pra ser entubada. Eu tava tão confiante, eu tinha tanta fé em Deus, que eu não vou mentir pra vocês, momento nenhum eu tive medo de morrer. Momento nenhum, nenhum. Porque eu falava muito com Deus, sabe? Tinha muita fé. E ainda ciente, eu pedia sem parar que ele soprasse o ar dele nas minhas narinas, que eu repeti uma frase que uma irmã, que é a filha do pastor lá da igreja onde eu congregava, a Carol, falou pra mim repetir, que era: eu tenho o ruache de Deus em meus pulmões, eu tenho o ruache de Deus em meus pulmões. Eu falava isso o tempo todo: eu tenho o ruache de Deus em meus pulmões, eu tenho o ruache de Deus em meus pulmões. Ruache significa sopro, vento, respiração. E assim, eu repeti o tempo todo e falava com Deus que ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temeria, porque eu sei que Ele estava comigo. E todo momento Ele esteve comigo. Glória a Deus, né, gente? Deus é maravilhoso demais. Então, tudo isso quando eu ainda estava consciente, né? Porque na sedação, vou falar depois. Após a sedação, eu fiquei 10 dias na UTI de Manaus, né? Sedada, entubada. E já disse anteriormente, né, doutor? E em todos esses dias, o meu primo ligava lá em Manaus, o Weber. O Weber também brigou muito por mim. Brigou com o diretor, né, amor? Uhum. Com o diretor do hospital por mim, né? O doutor Weber, que é o marido da minha prima. Todo mundo sabe que ele também é um milagre de Deus, né? Ele ficou com mais de 90% do pulmão comprometido. Gente, eu tô fazendo a live aqui. E assim que eu terminar, eu vou abrir pra perguntas, tá? O Weber ligava lá todos os dias, né? Pra saber como eu estava, o que estavam me dando, o que estava fazendo comigo. E dava algumas sugestões. E eles não estavam acatando as sugestões do Weber. Então foi onde ele disse para o Marcos: vamos dar um jeito de trazer a Joane para Goiânia, porque senão lá ela vai morrer. Não tô conseguindo ler os comentários, mas eu tô lendo aqui: a fé move montanhas, e move. Eu sou prova viva, porque eu tive o tempo todo, eu tive fé. Gente, momento nenhum eu tive medo de morrer. Momento nenhum. Nenhum. Eu tive medo de morrer. Momento nenhum. Eu falava com Deus o tempo todo. O tempo todo eu falava com Deus. Eu sempre tive muita fé. Sempre. Quem me conhece sabe o tanto que eu tenho fé. Sempre. E aí foi aonde o Dr. Weber falou: vamos trazer a Joane. Porque se ela continuar lá, infelizmente, ela não vai aguentar não, ela vai morrer.
Porque a gente não tinha recursos. Não tinha recursos. Aí... e aí então no domingo, né, começou a vaquinha. E nisso, o Ravi teve alta nesse período, que eu estava lá na UTI. O Marcos, pai de primeira viagem, né, não sabia nada, não sabia de nada, sem condição alguma de ficar com ele sozinho. Então, no dia 21, a minha prima, Juliana, né, glória a Deus, uma bênção na minha vida, outro anjo na minha vida, falou, foi buscar o Ravi no dia 21. A esposa do Dr. Weber, que também é enfermeira, né? Ela foi para Manaus buscar o Ravi. No dia 22, chegaram aqui e minha mãe foi buscar no aeroporto. Voltando à vaquinha, né? Dr. Weber conseguiu, né? Meu primo, Dr. Weber, conseguiu a vaga na Santa Casa. E eu teria que estar aqui na segunda-feira, né? Porque com o que nós estamos vivendo, não dava para ficar segurando vaga, né, gente? Muita gente precisando. O nome saía do sistema. O nome saía do sistema. Então, a gente tinha que conseguir esses 87 mil em um dia. E mais uma vez, né? Deus é tão maravilhoso e todos vocês, né, gente? Sem vocês também, eu não sei o que seria, né? Mas eu só tenho gratidão no meu coração. Muita gratidão, muita. E tava uma burocracia. Porque ninguém queria me tirar do hospital. Pra eu viajar, tinha que ter uma liberação de um médico, né? Ninguém queria me liberar, com medo de morrer e ficar com responsabilidade. E aí, que eu não tinha condições de voo, né? Porque eu tava muito grave. E ninguém queria se responsabilizar. Foram vários médicos me avaliar. Ninguém tinha coragem. Minha cunhada, né, fez toda a correria da UTI aérea. E o Marcos conseguiu, né, com a ajuda dos nossos amigos, compartilhando, marcando famoso, muito famoso postou, muitas esposas de jogadores, o nosso grupo, né, Rainhas da Bola, vários outros grupos de esposa, Damas da Bola, esqueci o nome do grupo da Alessandra agora. Enfim, muita gente postando, muita gente pedindo, pessoas que a gente nem conhecia, até a esposa do goleiro do Corinthians, né, como que é o nome dele? Do Cássio. Muita gente postando, né? A namorada do Gustavo, a Grazi, né? Postou a Graciane Barbosa. Muitos famosos começaram a postar. E graças a isso, né? Que G Esposas, o grupo da Alessandra. E Sim, graças a todos vocês que postaram, né? Em menos de 24 horas, para a honra e glória do Senhor, Marcos conseguiu arrecadar o dinheiro. Tanto que o meu marido, graças a Deus, é um homem digno de caráter e índole. Que ele fez posts pedindo para não postar mais, que já tinha conseguido o valor. E aí arrecadou o dinheiro, então o Marcos avisou, né, por um stories, que já havia conseguido o valor, que não precisava mais. E também, para quem se dispunha a ajudar no direct, onde fosse, ele falava que não precisava mais, que já havia conseguido. Eu acho que antigamente a live encerrava com 1 hora, né? Agora eu não sei, mas se encerrar eu volto. Você tem que salvar e voltar de novo, porque não fica salvo não. Fica. Aí todo mundo... Aí ele respondia que não precisava mais, né? E tal. Então, voltando ao transporte aéreo. Um médico conseguiu me tirar da UTI e me levou pro aeroporto. Mas o médico que me avaliou disse que não me trazia, porque eu não tinha condição de voo. Que foi mais um milagre de Deus, né? Porque o meu risco de... Na segunda-feira foi uma médica que avaliar. Eu já falei que foram vários me avaliar. Eu já tô falando já da parte que eu cheguei no aeroporto. E ele disse que não me trazia, que eu não tinha condições de voo. O médico que me tirou da UTI estava com problema na família, né, amor? A família dele também estava com Covid, ele estava passando por momentos difíceis. Que foi o que me tirou, o único que se responsabilizou em me tirar da UTI. Lá de Manaus. Lá de Manaus. E então,
Ele não podia vir comigo, porque ele tava com um problema muito sério também na família devido ao Covid. Aí trouxeram pra outro médico daqui. Aí ele transferiu para outro médico da equipe, Da empresa. da empresa. E esse médico não queria me trazer. E esse Você médico avaliou, foi lá, viu seus foi lá, parâmetros. viu meu estado, meus parâmetros e não quis me trazer. E aí o médico que estava com problemas, como Deus só colocou anjos na minha vida, ele falou, eu vou levar ela, mesmo com os meus problemas. Mas eu vou levar ela. E ele veio, né? Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Eu corria risco de vida, 50% de vida, 50% de morte, de morrer. Né? Muita pressão, atitude e tudo mais. Aí cheguei aqui dia 26, na Santa Casa de Misericórdia. Gravíssima. Gravíssima, mas gravíssima, gravíssima, gravíssima. Mas glória a Deus com vida, né? Deus, mais uma vez, segurou a minha mão. Vai finalizar, será? Eu acho que não vai finalizar, não. Eu vou salvar, mas não vai finalizar, não. Pera aí, gente, então. E onde é que eu vou salvar, gente? Que eu nem sei onde que salva. Eu tenho que encerrar? Onde que salva, gente? Eu não sei onde que salva. Eu quero saber, gente, aonde que salva. Eu não sei salvar. Eu nunca fiz live.